Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo esteja em seu coração. Hoje é dia 10 de outubro e nesse dia de hoje, vamos ao santo do dia, São Daniel Cambone, fundador do Instituto das Missões para a Evangelização dos Africanos e foi bispo também na África. Nasceu em 1831 em Limone, na Itália. São Daniel Cambone era filho de fazendeiros muito pobres, camponeses, para ser mais preciso, embora pobres, ricos de Deus, ricos de cristianismo. Foi o único sobrevivente entre 8 irmãos. Ingressou em um internato em Verona com 10 anos de idade e aos 17 anos ouviu uma espécie de palestra sobre as dificuldades e das necessidades da evangelização na África. E isso tocou de sobremaneira, ele ficou muito sensibilizado com isso, despertando nele o desejo da vocação religiosa para assumir essa missão na África. Foi ordenado sacerdote com 23 anos de idade e depois começou a se preparar, estudando teologia, medicina, música, árabe e partiu então para evangelizar o continente africano no ano de 1857. Na África, ficou demais impressionado com a situação dos escravos, e a maneira como eles eram tratados, não eram nem considerados gente, uma vez que a prática do tráfico de escravos era vigente naquele momento, a tal ponto que no Egito e no Sudão, o único lugar em que os escravos encontravam asilo, às vezes para se esconder, para ter um abrigo, era nas missões de São Daniel Cambone. Após 2 anos na África, o santo precisou retornar para a Itália, e lá desenvolveu um projeto chamado Plano para a Regeneração da África. A ideia era salvar o povo por meio do próprio povo, onde ele, intervenção divina, claro, ele fundou hospitais, escolas, universidades, ao longo de toda a costa do continente. Ali seriam formados futuros cristãos das mais diferentes áreas, inclusive sacerdotes, que se formavam e iam evangelizar em outras áreas da África, especialmente no interior. Seu ministério era salvar almas e promover o desenvolvimento local na África. 10 anos depois de ir para lá, fundou o Instituto para as Missões na África, que hoje é assumido pelos missionários combonianos. No ano de 1872 foi ordenado bispo da África Central, chegando mesmo a ordenar um sacerdote amigo, um amigo e ex-escravo, ordenando ele sacerdote, sendo ele o primeiro padre africano daquele lugar, numa época onde ainda havia o tráfico negreiro, ou seja, isso era uma enorme ousadia. Como eu disse, o negro nem era visto como pessoa, e ele furou todo esse bloqueio e ordenou um sacerdote. Ele partiu para a glória no dia 10 de outubro de 1881, com apenas 50 anos de idade. Foi beatificado em março de 96 e canonizado em outubro de 2003. Homem que estava no coração da África e que tinha a África no coração. A gente está no mês das missões e São Daniel Cambone é um exemplo para nós de missionário que largou tudo, a vocação falou mais alto, ele sensibilizou com uma questão, mas não ficou só no sentimento, ele colocou em prática, foi evangelizar, foi ser missionário, se indignou e fez tudo o que era possível para salvar almas e combater a dura realidade na África, ajudando aquele país a se desenvolver. Por intercessão de São Cambone, pedimos por todos nós que aqui estamos, que o Senhor coloque em nós, dentro das nossas limitações, esse ideal de evangelização, como Santa Teresinha nos ensinou também, padroeira das missões. Meus irmãos, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, pela intercessão de São Daniel Cambone. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado e o inimigo vencido. Amém.